Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir a temperatura dos mercados agrícolas e financeiros aqui no Brasil e em todo o mundo. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais a partir de agora. Bom, hoje um dia um pouco mais calmo do que o de ontem, uma quarta versão a risco dos mercados financeiros e de commodities, mundo afora, aqui no Brasil não foi diferente, pessoal fugindo dos mercados muito voláteis aqui por conta de insegurança, por conta de preocupações com a inflação nos Estados Unidos, está tendo um impacto muito negativo nos mercados, índice de inflação divulgado no final da semana passada, apontando aqui um acumulado de 8,6% nos Estados Unidos. Isso não acontecia há 40 anos. Parece inflação brasileira lá no território norte-americano, que não é muito comum. Isso deixou o mercado em certo suspense aqui, já preocupado com guerra na Ucrânia, a volta da Covid na China, tudo isso levantando preocupações aqui no mundo inteiro. Hoje um dia um pouco mais calmo e é o que a gente vai ver a partir de agora nos nossos mercados agrícolas e financeiros. Bom, dólar aqui no Brasil operando com leve alta agora há pouco, 0,1%, R$ 5,12 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações, continua bastante retraído, queda de 0,6% nesse momento, acompanhando também o que está acontecendo nos mercados europeus e americanos. Por exemplo, o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, operando com queda de 0,5%. O índice DAX já fechando lá na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com queda já, 0,9%. Na Ásia tivemos um comportamento misto, o Tóquio fechou em alta, Xangai na China Tóquio fechou em baixa, Xangai na China fechou em alta, 1 ponto percentual. Petróleo voltando a disparar, alta de 2% nesse momento, $124,70 o barril, quase 125, refletindo, entre outros fatores aqui, preocupações novas agora com a Líbia lá no norte da África, com um problema com crise política lá interrompendo o fluxo normal da sua produção de petróleo. Isso preocupa, realmente nós estamos num momento aqui de apreensão com relação ao suprimento global. Já tem o problema da suspensão de compras de petróleo da Rússia por conta da invasão da Ucrânia. Os europeus estão buscando outras fontes de suprimento. E aí a notícia de que um país, mesmo com a expressão um pouco menor, que é o caso da Líbia, está com problemas, já é o suficiente para afetar o mercado nesse momento de nervosismo. Então, o petróleo disparando, 2 pontos percentuais, $124,70 o barril. E mais um sinal de alerta aqui de que daqui a pouco vem aumento dos combustíveis aqui no Brasil também, mesmo contra a vontade do nosso presidente. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com leve alta, quase estável nesse início de tarde, 0,1% lá na Bolsa de Chicago. O milho está andando de um lado para o outro aqui, agora nesse momento está com preço praticamente estável, sem alterações em relação ao fechamento de ontem. Trigo caindo bastante, 1,8% nesse momento na Bolsa de Chicago. O que mais? Algodão em Chicago com queda. Ontem subiu, foi uma exceção, ontem caiu quase tudo, menos o algodão. Hoje o algodão também tem a sua vez, está caindo 1,4% na Bolsa de Nova York. Açúcar bruto em Nova York também com queda, 0,7%. Cacau cai 0,4%. Suco de laranja também com perda de 0,8%. Na contramão, o café arábica, que está subindo, 0,5% nesse momento. Ontem caiu tudo. Hoje o café mostra uma pequena recuperação, pelo menos por enquanto. Mercado em andamento, ainda 0,5% de alta em relação a ontem. Mercado futuro do boi gordo aqui no nosso mercado interno, B3, Bolsa de Valores de São Paulo, alta de 0,4%. Ontem o boi também sucumbiu com o mau humor dos mercados, hoje tenta uma recuperação. Pelo menos aqui no mercado futuro, contrato de agosto operando a R$ 334,00 arroba, alta, como eu disse, de 0,4%. Muito bem, e as preocupações com o clima aqui no Brasil? Eu vou conversar agora sobre isso com o Rodrigo Machado, lá no sul de Minas Gerais. Ele é presidente do Sindicato Rural de Muzambinho, no sul mineiro. Rodrigo, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Rodrigo, está todo mundo assustado aqui porque o inverno chegou mais cedo esse ano, né? Maio já com geada, junho não está muito diferente e todos os olhos se voltam lá para o sul de Minas. Hoje eu ouvi notícia de que tinha alguma geada acontecendo, que aconteceu aí em alguma parte do sul de Minas, não sei se na sua região, mas eu queria saber de você como é que está a situação aí na sua região, que é a mais importante do país em termos de produção de café arábica. Muito bem-vindo, Rodrigo. Conta para nós.
Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos os telespectadores. Silmar, a gente está bem assustado mesmo com o clima esse ano, viu? Perdão. Eu nunca, desde que eu comecei a trabalhar com café, eu não havia visto uma geada de pequena para média ter acontecido já no final de maio. Eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez. Agora tivemos algumas chuvas aqui no sul de Minas, aqui em Muzambinho, a gente teve chuva algum tempo atrás, uma semana mais ou menos atrás a gente teve a chuva, e tivemos geada também agora de novo, só que geadas menores, geadas pequenas, que chegou a pegar apenas pasto, não subiu a linha da geada. Mas mesmo assim já deixa a gente muito preocupado com relação ao mês de julho, mais ou menos, que é quando vem com mais intensidade o frio, né? Pois é. Agora, a safra já não é lá essas coisas, né? Em função já do que vinha correndo já desde o ano passado, né? Como é que está a perspectiva aí na tua região em termos de produção? Não vai ser uma safra normal, né? Independente de qualquer outra coisa, né? Silmar, as nossas lavouras, elas foram muito prejudicadas ano passado por dois fatores antagônicos ao mesmo tempo. Primeiro caso foi o frio, que atrapalhou muito, a questão das geadas, pegou uma área significativa aqui do sul de Minas, e mesmo as áreas que não foram pegar, que não queimaram com a geada, elas ficaram realmente sofreram muito por causa do frio intenso. E a questão da seca também, que a gente teve em janeiro passado, atrapalhou muito o crescimento de ramas no café. Isso prejudicou muito mesmo a safra desse ano. Eu vejo áreas aqui em Muzambinho que já seria um ano de safra baixa para nós aqui, porque a gente está meio à contramão do resto do Brasil. Perdão. E mesmo assim, com a safra baixa, tem uma redução ainda de 60% a 50% na produção. Então, foi realmente muito severo o fator climático para a gente para esse ano. Uhum. Quer dizer que para vocês, né, na contramão, você não é ano de safra cheia esse ano? Não, esse ano é ano de safra baixa aqui, especificamente para Muzambinho. Eu creio que por causa da renovação, os produtores de Muzambinho têm renovado muita lavoura aqui. Então, acho que houve essa invertida na contramão do resto do Brasil. Bom, o que está pegando mais? Afetou a produtividade, a qualidade do café também está sendo afetada, né, pelo que está acontecendo desde o ano passado, não? A qualidade, a gente tem que analisar essa questão ainda, se vai atrapalhar alguma coisa da qualidade. A produtividade em si, ela já está afetada. A qualidade, eu não sei ainda por quê. O que eu tenho reparado é que os poucos grãos que a gente vê está tendo uma uniformidade na maturação, e além da uniformidade na maturação, a gente está vendo, por ter vindo pouco grão mesmo por pé, a gente está vendo os grãos maiores. Então, isso já auxilia também na venda de um café de qualidade, né? Uhum. Colheita do arábica está por começar já, né? Sim. Aqui em Muzambinho a gente iniciou, no início agora de junho, a gente já começou a colheita. Por enquanto, a gente não tem muito dado para falar em quantos por cento que já está o andamento, mas está bem atrasado. Como é que você está vendo o mercado e a própria comercialização? Os preços aí estão o quê? 1.300 nessa faixa, mais ou menos? Entre 1.300 e 1.350 que a gente tem visto por aqui, sabe, Silmar? Eu sou muito reticente com relação a preço. Eu falo para os meus produtores aqui do sindicato, a gente tem que saber o custo da nossa lavoura, quanto está saindo a saca de café, e não ficar jogando com o mercado. Se você está tendo um lucro, vamos supor, de 30%, e isso aí satisfaz seus gastos, você consegue dar uma vida boa para a tua família, não fica esperando não vira um especulador de mercado, já faz a venda aos poucos, vai fazendo lucro, vai gerando lucro com esse café. Café, enquanto está no monte, né? Enquanto está no depósito, ele não é dinheiro. Então, a pessoa tem que ir realizando, aos poucos, lucro no mercado. O custo subiu muito da safra passada para essa, hein? Subiu muito, Silmar. A gente vê não só com relação a insumos como diesel,
mais defensivos, herbicida subiu demais, adubo teve uma alta violentíssima quando foi a compra do adubo para o café. Agora já está dando uma diminuída novamente, mas os custos eles subiram, se for ver, mais do que o lucro, do que a alta que teve do próprio café. Sim, sim. Comercialização, o que já tem vendido safra nova? Pouca coisa? Eu acho que esse ano, por causa do boom que teve ano passado com relação ao preço do café, a gente está com muito pouco contrato futuro fechado, sabe? Eu creio que muito pouco foi feito de vendas futuras que vão sendo entregues agora, e comercialização mesmo dessa safra aqui em Muzambinho, na região, é muito pouco. Rodrigo, como é que você está enxergando a próxima safra? Não dá para ter uma ideia, uma sinalização aqui, uma percepção de como é que vai ser, não? Está todo mundo preocupado, está muito enxuto a oferta de café, né? Está todo mundo precisando de safra boa no mundo inteiro. Então, é claro, os olhos se voltam para o Brasil, o maior produtor de arábica, né? Já tentando antecipar o que vai ser o ano que vem. Eu acho que a melhor janela para a gente poder enxergar o futuro não vai poder nem ser agora. Eu acho que vai ser só a partir de agosto, que aí já passaram os perigos da geada, a gente vai ver se vem ou não a geada, aí a gente já sabe falar tanto para o mercado quanto para os telespectadores o que vai ser o futuro do café. Aqui para nossa região, eu estou vendo muito pouco café para esse ano, estou vendo um pouco mais para o ano que vem, mas tudo vai, por ser uma indústria a céu aberto, a gente fica à mercê do tempo, né? Só o clima agora que vai ditar o que vai ser a produtividade do ano que vem. Você falou lá em renovação aí do Parque Cafeiro, especialmente nessa região. Como é que está isso e qual é a tendência, hein? O produtor de café ele está ficando muito mais tecnificado, né? Ele já está abandonando lavouras com espaçamentos muito largos, de 4x2, 4 por 1,5, e já está passando ou para um renque mecanizado em áreas que dá para fazer uma colheita mecanizada, ou para um trabalho mais adensado, que traz uma maior quantidade de sacas por hectare. O produtor ele está muito antenado nessas técnicas novas para o plantio e também para renovação ou manutenção da lavoura. Já estão trabalhando com safra zero, fazendo esqueletamentos. Isso está ajudando muito no aumento da produtividade e no aumento da quantidade de sacas por ano aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente começou com isso, com uma cafeicultura empresarial, a gente via muito isso no Cerrado, e no sul de Minas a gente via uma cafeicultura mais tradicional, né, por assim dizer. Eu acho que agora aqui no sul de Minas a gente está partindo para esse café empresarial também e está havendo melhores maneiras de ter um aumento na rentabilidade por hectare. Rodrigo, para finalizar, eu queria uma opinião tua sobre essa polêmica e sobre o tamanho da safra brasileira. Tá aí a Conab larga um número aqui, sei lá, 58 milhões de saca, por exemplo, e chega lá o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vem com 64, 65. Algumas consultorias também estão lá, muito acima. A diferença é nos dois, tanto no arábica quanto no conilon. Eu acho que no conilon é maior, né? Por que acontece? Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Eu acho que falta muito metodologia, Silmar, e um investimento, não sei se seria do Ministério da Agricultura ou o governo federal investir no Ministério da Agricultura para fazer uma metodologia para ter um embasamento maior nessa estimativa. São estimativas que são muito desencontradas. Por que o mercado norte-americano acaba fazendo umas estimativas loucas dessa aí? Porque acaba que nem a estimativa da própria Conab a gente pode confiar. Eu acho que se não for criada uma metodologia, usando estatísticas, usando métodos estatísticos, com embasamento no mercado, a gente nunca vai conseguir trazer confiança para o mercado com a nossa safra. Eu acho que isso precisa ser mudado e urgentemente. Isso é muito ruim, acaba sendo ruim, pior até para o próprio produtor, né? Porque acaba o mercado lá fora confiando mais no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que joga o número lá em cima, por falta de confiança no nosso número aqui, que está muito embaixo, né? Então, realmente, eu acho que está na hora de um consenso. E eu acho que falta transparência da própria Conab também, de disponibilizar mais agentes para fazer uma pesquisa mais aprofundada,
Eu ouvi até uma entrevista outro dia do Santinato, falando justamente sobre isso, como que era na época que tinha o IBC. Não que a gente queira que volte o IBC, que eu acho que qualquer tipo de órgão que venha para regulamentar estoque, ele acaba sendo ruim na época que a gente está agora, do mundo mais globalizado. Mas eu fiquei impressionado com a explicação que ele deu com relação a como era feita a estimativa de safra no Brasil e como era a variabilidade, chegava de 1% a 2% só de margem de erro, era muito pouco. Mas por quê? Porque existia contingente de pesquisadores para sair a campo, para realmente pegar os dados reais e não fazer essas pesquisas que a gente vê muito. A gente recebe telefonema aqui em Muzambinho, pesquisa por telefone, eu posso falar o que eu quiser. Se o pesquisador não vier aqui e ver em loco, ele vai acreditar numa pessoa que às vezes está querendo só manipular o mercado. Você tem toda a razão, realmente está na hora de mexer nisso, porque isso cria uma confusão que acaba prejudicando o produtor brasileiro e o Brasil como um todo, né? Porque isso mexe muito com os preços, às vezes muito mais negativamente lá fora. Rodrigo, quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. A qualquer hora dessa a gente volta a botar a conversa em dia, de preferência com boas notícias, né? Sem geada pela frente, porque o inverno está aí ainda, nem chegou ainda, né? Um grande abraço, obrigado, até uma próxima. Obrigado, Silmar, e boa tarde aos espectadores. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado. Olha, o Senado acabou aprovando aquele projeto que cria um teto de 17% para a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços considerados essenciais, como combustíveis e energia. De Brasília, o Alex Guzmão tem os detalhes para nós e agora a coisa vai para a Câmara dos Deputados, né? Tem mais outra tramitação pela frente. Vamos ver. A votação foi tranquila para o governo, até porque em ano eleitoral os parlamentares evitam ir contra projetos que possam trazer algum benefício direto ao consumidor ou ao eleitor. Após a aprovação do texto base, o plenário passou a analisar os destaques, que são propostas para alterar o texto. Apenas um deles foi aprovado, que garante a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e educação, incluindo o Fundeb, Fundo para o Desenvolvimento da Educação. Isso quer dizer que, se a perda de arrecadação afetar os recursos nessas áreas, o governo federal terá de fazer a complementação. A ideia é manter os mesmos valores registrados antes dessa lei entrar em vigor. Como eu disse, isso agora volta para a Câmara dos Deputados e depois, sim, se passar por lá, certamente vai para a penada final do presidente da República e entra em vigor. Vamos dar uma conferida no nosso mercado físico agrícola aqui na manhã de hoje, nas principais praças do interior do país, começando pela soja. Preços da soja no mercado interno. Vamos lá para o interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, preços em queda em relação a ontem, em relação ao dia anterior, R$ 197,00 por saco de 60 quilos, Cascavel no Paraná estável, Rondonópolis também, Rio Verde e Goiás caindo um pouco para R$ 178,50, Dourados, Mato Grosso do Sul, queda para 184, lá no norte do Mato Grosso, Nortão, Sorriso, uma pequena alta aqui de 0,3% para 170,50. Lá no oeste baiano, em Barreiras, menos 2 pontos percentuais para 174. Ou seja, tem um mercado bastante regionalizado aqui, tem preço para tudo que é gosto. Basicamente, o mercado aí deu uma estabilizada, porque Chicago caiu ontem e o dólar subiu. Então, ficou mais ou menos balanceado e tudo dependeu da hora em que se fez negócio no dia de ontem e explica essa variabilidade de preço, portanto. Vamos conferir o milho. O preço do milho no mercado físico tem uma alta aqui no Porto, Paranaguá, 1,1% para R$ 96,00. Campinas, São Paulo, 89. O preço CIF, posto em Campinas, R$ 89,00, alta de 1,1%. Fora isso, Rio Grande do Sul, Carazinho, alta de 2,2% para R$ 92,00. Está escassa a oferta de milho, portanto, os preços têm reagido de forma mais expressiva. Aí, nos preços mais altos do país, continuam lá no extremo sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Com pouco a gente vê mais mercado físico. Antes disso, vamos dar uma conferida nas nossas notícias desta terça-feira. Olha, o setor de serviços aqui no Brasil cresceu 0,2% em abril em relação ao mês de março. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE.
O volume de serviços subiu pelo segundo mês consecutivo. O nível de atividade no setor está 7% acima do registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19. Mas os números estão 4% abaixo da taxa registrada em novembro de 2014, o ponto mais alto da série histórica. Em comparação com abril de 2021, o setor cresceu 9,4%. Os serviços acumulam alta de 9,5% de janeiro a abril de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ministério da Economia divulgou a balança comercial, os resultados da balança comercial brasileira no mês de maio, um superávit um pouco abaixo de 5 bilhões de dólares nesse último mês. É o resultado mais baixo para mês de maio desde 2019. Segundo os números divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia, o superávit em maio ficou 44,7% menor do que o registrado no mesmo mês de 2021. As exportações no período somaram 29,6 bilhões de dólares, avanço de 8%, enquanto as importações totalizaram 24,7 bilhões, alta de 35,5% na mesma comparação. O mês foi marcado por forte aceleração de preços dos produtos comercializados, levando a recordes de exportação e importação. Na comparação pela média diária de embarques, houve crescimento de 0,2% em agropecuária, queda de 4,5% em indústria extrativa e alta de 19% em produtos da indústria de transformação. Já nas importações, houve crescimento de 14,5% em agropecuária, alta de 74,8% em indústria extrativa e expansão de 32% em produtos da indústria de transformação. A Ásia teve queda significativa nas compras feitas do Brasil, reduzindo sua participação nas exportações de 51% do total em maio de 2021 para 41,8% no mês passado. E a China suspendeu por 4 semanas as compras de carne bovina aqui do frigorífico Brasil do Marfrig, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Mais um. Terceira vez neste ano que a planta é alvo de suspensões por parte do país asiático. Nas outras situações, a interrupção das compras foi pelo prazo de 1 semana, diferentemente do que ocorre na notificação desta segunda-feira. Os chineses não informaram o motivo da nova medida, mas desde 2020, a Administração Geral de Alfândegas do país vem embargando compras de frigoríficos de diversos países, com a justificativa de maior controle sanitário por conta da pandemia da Covid-19. Além da suspensão da unidade brasileira, a China também comunicou a suspensão de compras de 2 empresas dos Estados Unidos. Interessante que, apesar dessas suspensões de frigoríficos por parte da China aqui, a exportação brasileira de carne bovina cresceram agora no mês de maio, em torno de 15%, 153 mil toneladas no total, incluindo os chineses, que é o nosso principal cliente. Vamos dar uma conferida aqui no nosso mercado físico, vamos ver a última, mais um pedaço. Começar pelo boi gordo, exatamente a gente falou de carne agora. O preço do boi gordo aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira, preços estáveis aqui, estou vendo aqui a Araçatuba, preço referencial Noroeste Paulista, R$310 arroba, preço inalterado. Vamos ver o café. Preços do café aqui estáveis no sul de Minas, Cerrado Mineiro também, sem alterações. O Conilon tem alterações aqui, negativas. Menos 0,7% em Vitória, do Espírito Santo, R$680. E 1,5% em Cacoal, lá em Rondônia, 640. Vamos ver o arroz. Preço do arroz no mercado físico, com alta, 0,3% a 0,4%, dependendo da região. No interior do Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, R$ 71,55, saca de 50 quilos, alta de 0,4%. E para finalizar, temos o algodão aqui, o algodão com queda 0,6% a 0,7%, dependendo da região. Em São Paulo, capital, preço CIF aqui em R$ 7,63, queda de 0,7%.
Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado dessa terça-feira. Mais tarde estamos de volta com o fechamento dos mercados e outras informações de destaque nesta terça-feira. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado. Oferecimento